abre no livro de Gênesis. Hoje é o 6º dia da campanha sobre a família. E eu sei que Deus é tremendo. Deus tem falado, usado o servo dele para falar aqui. E Deus vai falar contigo nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo de número, aleluias, capítulo 12. E o versículo 1 a seguir, para nós meditarmos aqui. Capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 1. Amém? Quem encontrou pode dizer amém. Olha para a palavra de Deus. Possa meditar no seu coração. Deixar que o Espírito Santo te visite agora. Que Ele mude você. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor para nossos corações. Ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Poder tomar o seu assento, olhar para a palavra de Deus nessa noite e poder meditar aqui. Uma palavra assim, muito tremenda, falar de família. E falar de família, a gente não pode deixar de falar de Abraão. Quem aqui já viu falar de Abraão? Dá um sinal com a sua mão assim. Quem já viu falar de Abraão aqui? Acho que todos, né? Da base cristã se passa por Abraão. Mas hoje eu quero mostrar para você, irmãos, que Abraão era um homem comum, mas o coração de Abraão, ele estava em Deus, ele estava no Senhor. Que Abraão teve as suas adversidades, mas sempre Abraão recorria a Deus. E Abraão aprendeu a servir a Deus, talvez também por um lado amargo, mas ele serviu a Deus. Ele serviu a Deus, porque Abraão era um homem de fé, um homem que se tornou o pai da fé, que creu, que no meio do caminho, porque às vezes acontece comigo e contigo, quando a gente crê, às vezes no meio do caminho a gente fica meio assim, será que vai, será que não vai, sim ou não, irmãos? Também aconteceu com Abraão, mas ele creu, e a Bíblia diz que ele recebeu a vitória dele, e por causa dele, nós estamos sentados aqui nessas cadeiras, amém, irmãos? Porque nos tornamos filhos de Abraão, pela fé, amém? Pela fé. É isso que eu quero trazer para você aqui hoje. Que o próprio Jesus, quando vai curar aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ele disse assim: olha aqui, há uma filha de Abraão. Quer dizer, aquela mulher, ela creu no impossível, creu além do que ela imaginava. E é isso que nessa noite eu quero trazer para você. O imaginário, aquilo que você talvez está enfrentando, lutando, que a sua família está enfrentando. Hoje Deus quer te dar a vitória. Hoje Deus quer te fazer você vitorioso. Hoje Deus quer trazer você aqui, não é para passear, não é porque nos domingos vai vir uma tradição de vir na igreja, não. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua vida, mudar a sua história. Hoje Deus quer que você dê só um passo, e você dando esse passo, Deus vai fazer o resto, amém, irmãos? Basta você colocar no seu coração: eu quero dar um passo hoje, e Deus vai fazer o resto. Deus vai realmente mostrar que Ele é Deus na sua vida. A Bíblia diz primeiro para nós, irmãos, que passou o tempo do nosso patriarca Noé. Então, se a gente for falar da família de Noé, a gente vai ver que a família de Noé, ainda que foi uma família que foi escolhida para extirpar o pecado na terra, ela não foi suficiente para isso. Não houve uma suficiência, porque o homem, ele é individual. Nós, ser humano, não é a mesma pessoa. Deus chamou Noé e colocou no coração de Noé um desejo ardente de servir a Deus, tanto que Noé vai construir uma arca 120 anos. E olha que nunca tinha chovido naquela época, nunca tinha descido água do céu, porque simplesmente a terra era regada num vapor, era naquele sereninho, né? Os irmãos já viu aquele sereninho caindo devagarzinho assim.
Então a terra antigamente era feita dessa forma, era regada dessa maneira. Então ali jamais eles poderiam imaginar que desceria água, que haveria nuvens escuras no céu, que a água brotaria da terra. Mas Deus falou com Noé, e Noé então coloca no seu coração o desejo de quê? De construir uma arca. Coisa louca, irmão. Se fosse hoje, nossos dias atuais, talvez nós estaria falando com a pessoa que ele é louco, sim ou não? Um cara que nunca viu tantas águas construiu uma arca muito gigantesca para caber todos os animais, caber as famílias, porque antemão Deus não queria que salvasse somente a família de Noé, queria que salvasse muito mais. Mas o ser humano era duro, como também muitos hoje estão vivendo na dureza dos seus corações. Eles eram duros, eles não abriam o coração, não amoleciam o coração, e Deus jamais vai intervir no seu coração. Põe isso no seu coração agora. Deus jamais vai intervir no seu coração. O que o seu coração desejar, se você tem que avaliar se vale a pena ou não, e mudar a direção. Se você não mudar a direção, Deus nunca vai mudar o seu coração, porque se Deus fazer isso, Deus estaria errado, porque Ele deu livre arbítrio para o homem. Nós somos livres para escolher. Por isso que Jesus vai chamar a atenção, dizendo que o nosso coração procede tudo que é ruim, tudo que é mal. Sim ou não, irmãos? Então nós precisamos ter esse entendimento, ter essa compreensão. Às vezes nós estamos orando, Senhor, que o Senhor faça isso, que o Senhor muda, que não vai mudar o seu coração. Deus não vai. No dia que Deus colocar no meu coração, eu vou fazer. Nunca você vai fazer, porque Deus nunca vai fazer isso no seu coração, porque o seu coração é a sua vontade. Ela só muda se você aceitar a vontade de Deus. E para você aceitar os projetos, os planos de Deus, você precisa conhecê-lo. E é nisso, nessa noite, eu quero dizer para você: Deus está te chamando, Deus está falando contigo. E hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da sua mudança, é o dia da sua transformação, hoje é o dia de mudar o seu nome, aleluias. Hoje é o grande dia. Escute aqui uma coisa interessante sobre a família de Noé. Ela passa, e assim a Bíblia diz que o homem foi destruído e ficou somente ali a família de Noé. Dá a impressão que haveria o quê? Agora uma mudança. Mas o ser humano é falho, e a Bíblia diz que acontece algo muito tremendo: o pecado permanece na terra. Olha assim, o pecado continua. A Bíblia diz que um dia Noé planta uma vinha, e quando ali aquela vinha está plantada, a Bíblia diz que quando ela está dando o seu fruto, a Bíblia fala para nós que Noé vai lá e faz o que? Um vinho. E ele erra na mão, ele perde o controle, e a Bíblia diz que ele ficou tão bêbado que ele tirou a roupa. E aí vem uma coisa muito tremenda, irmão. A Bíblia diz que o filho dele, Cã, ele veja o pai, mas em vez de ir lá acolher o pai, proteger o pai, ele saiu falando do pai. E a Bíblia diz que trouxe maldição para a vida daquele rapaz. Você vai ver o pai, pastor André, e ele vai correndo lá e tampa ele cobre o pai dele. Então o pecado estava instalado na terra novamente. A desonra do pai estava instalada na terra. Aquele filho tinha desonrado seu pai, quando ele saiu falando daquele pai para os outros irmãos, para os outros familiares. Talvez ele dava a impressão que era uma coisa de família, mas aquele moço, ele não estava com a intenção só de falar, mas ele estava com a intenção de desmoralizar o pai, e isso trouxe um prejuízo profundo para ele, e o pecado novamente está outra vez na terra. E agora Deus está fazendo um plano, porque nada foge do plano de Deus, nada foge do projeto de Deus. Deus sabia que a família de Abraão não seria suficiente para salvar o homem, não seria suficiente para terminar o pecado, porque aonde tem o homem, aonde tem o ser humano, há a condição e a propiciação do pecado. Então a palavra de Deus diz para nós uma coisa muito profunda e muito tremenda, meu irmão, que Deus então começa a escolher. E eu fico observando, pensando na minha mente, na minha pequena mente, pastor Fábio, como Deus escolheu Abraão. Morava numa cidade idólatra, os pais serviam ídolos, morava numa cidade sanguinária, mas ali estava um homem
que talvez para os olhos daquela sociedade não serviria para nada, talvez até mesmo pelo seu pai não serviria para nada, mas a Bíblia diz que Deus viu Abraão, e Deus vai chamar Abraão. Talvez você está dizendo aqui hoje que a sua família é a pior família que tem. Talvez você está dizendo que a sua família é a pior família que tem, mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus está olhando para a sua família, aleluia. Deus está olhando para você. Talvez muitos estão querendo a derrota sua, o fracasso da sua casa, o fracasso da sua família, mas Deus conhece você, aleluia. E você está sentado aqui hoje, você vai descobrir algo profundo, que você é importante para a sua família, que você é importante para a sua casa. A Bíblia diz que Deus então chama Abraão, e Abraão creu. Olha a coisa mais tremenda, Abraão é chamado por Deus, e olha que ele nem sabia, nem tinha ouvido falar de Deus, desse Deus ainda, porque eles estavam acostumados a adorar ídolos, e ídolos, deuses falsos, que foi criado na mente humana, e agora ele está recebendo uma voz está dizendo para ele: Abraão, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você está entendendo algo muito tremendo, irmão? Abraão, ele descobre uma intimidade com Deus. Não foi Abraão que buscou a Deus, mas foi Deus que buscou Abraão. Você já parou para parar para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? E Jesus vai falar assim, ó, comigo e com você, no capítulo 17, ou capítulo 15, fugindo da memória aqui agora, de João. Ele vai dizer assim: olha, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Aleluias. Você está entendendo isso aqui? Não foi Abraão que escolheu a Deus, Deus escolheu Abraão. Não foi você que escolheu Jesus, Jesus te escolheu. Jesus te escolheu, meu amado. Olha que coisa mais tremenda, olha que coisa gloriosa. Você não escolheu Jesus, eu não escolhi Jesus, mas Ele me escolheu, Ele te escolheu, aleluias. Você está entendendo isso aí? Você está compreendendo isso? Alguém podia ter olhado e falar assim: gente, mas é mesmo, Abraão não foi escolhido por Deus. Perdão, Abraão não escolheu Deus, mas Deus escolheu Abraão. Pensou, irmã Tássia? Você não escolheu Jesus, Jesus te escolheu. Aleluias. Olha que coisa mais profunda, irmão, mais profética, mais tremenda. Ele te escolheu. É por isso que eu e você precisamos entender a posição que estamos diante de Deus. Fomos escolhidos por Ele, fomos chamados por Ele. Se for olhar para mim e para você, quem é a nossa justiça, quem é a nossa moral, quem somos nós para dizer eu quero? Não, é Ele que disse, Ele que falou bem claro. E olha que Jesus falou mais profundo ainda. Ele vai dizer assim que olha, o Pai escolheu vocês e me deu de presente. Foi isso que Ele fez. Então olha para o seu irmão assim, meio só de lado. Diga para o seu irmão assim que olha, você é presente de Jesus. Fala assim: a sua casa é presente de Jesus. Você entendeu isso, meu irmão? Você está entendendo essas coisas que eu estou querendo falar contigo aqui sobre o Abraão? Você está seguindo o mesmo passo de Abraão. Abraão então ele tem um entendimento que ele vai falar assim: ó, sai do meio da tua parentela, sai do meio dessa cidade, sai do meio e vá para uma terra que eu te mostrarei. E o nosso chamado não ficou diferente de Abraão. O nosso chamado está dizendo assim: saia do meio da tradição dos seus pais e se entrega ao Deus de Israel. Aleluias. Porque Ele nos levará a uma terra que mana leite e mel. Ele nos levará à terra celestial. E lá nunca mais haverá morte, nunca haverá mais dor, e nunca mais haverá mais o pecado, jamais vai predominar lá, porque lá reinará Jesus para sempre. Quem crê nisso pode aplaudir o Deus de Israel, o Deus forte, o Deus tremendo. Aleluia. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração e crer, saber quem está te chamando.
O pastor Carlos está te chamando? Não, o pastor Carlos não chama ninguém. O pastor Carlos não tem poder para nada. Mas o Espírito de Deus tem poder para mudar a sua história. O Espírito Santo tem poder para estar com o teu lado, caminhar com o teu lado. Quem já leu aqui o livro Bom Dia Espírito Santo? Tem o conselho dos irmãos que não leu para ler, né? Que o autor fala que o Espírito Santo andava com ele do lado, ele abria a porta do carro, o Espírito Santo entrava, glória a Deus. Então é isso, nós precisamos ter isso no nosso coração. Não nos tornar um fanático religioso, mas se tornar um verdadeiro filho de Deus, ter a ótica de Deus, olhar com a ótica de Deus, ver com a visão de Deus. Quando eles viam que Zaqueu era pecador, Jesus via que havia salvação, que havia um homem com um coração contrito e arrependido. Quando eles queriam apedrejar, Maria Madalena queria apedrejar aquela adulta, ele ouvia que aquela adulta tinha outra oportunidade, mudaria a história dela. Sabe o que acontece comigo? Nós precisamos ter uma nova ótica na nossa vida, uma ótica de ver que Jesus, ele não quer exterminar o pecador, mas ele quer dar uma oportunidade para o pecador se arrepender e de se entregar e de servir o Senhor. Então olha bem aqui nessa noite, irmão. Deus está te chamando aqui nessa noite. Eu não sei se você tem algum parente que ainda não serve a Deus, mas vai vir através de você. Vai vir através da sua vida. Escute aqui. A Bíblia diz que Abraão, ele creu, e ele vai fazer a primeira burrada dele. Vocês acham que Abraão não fez burrada? Fez. É por isso que João escreveu dizendo assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabe que tem um advogado no céu, que é um grande intercessor para você. Ele está dizendo para você: se você errou, meu filho, volta para ele, pede perdão, e é o momento dele trazer você de volta, segurar na sua mão e dizer: eu vou assumir sua causa. Aleluia. Escute aqui. Primeira burrada que Abraão fez, Deus falou com ele: sai do meio da tua parentela. Sim ou não, irmãos? Mas a emoção familiar falou mais alto. E o que ele fez? Chamou seu sobrinho Ló. E Ló começa a caminhar com ele. Ele perdeu a bênção por causa disso, irmão? Não. Deus jamais vai fazer você perder uma bênção por causa de uma decisão, talvez que não esteja no projeto de Deus. Mas você vai pagar por aquilo ali. A Bíblia diz que Abraão pagou por aquilo ali. Porque Abraão estava com Ló num determinado lugar e houve o que? Atrito entre eles. Por causa de quê? Porque Deus foi abençoando de tal maneira Abraão que ele foi adquirindo coisas. E também foi adquirindo, a Ló também foi adquirindo, até um ponto de eles não tiver mais espaço para os dois ficarem juntos. Então começou a ter atrito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque eles disseram assim: ó, se nós tocar nossas ovelhas para ali, de Abraão está lá, então não vai dar para elas comer, né? Não tem alimento para elas, para nossas ovelhas. E começou a ter brigas. Talvez eu e você, então eu acredito que na hora, aquele momento, o Abraão passou na mente dele: poxa vida, por que eu não escutei a Deus? Mas a Bíblia fala para nós que Abraão toma uma decisão sensata. É por isso que há problema na nossa vida que nós mesmos fizemos, nós mesmos resolve. Amém, irmãos? Há problema na sua vida que você mesmo tem que resolver. Você mesmo tem que resolver. Não adianta ficar: vou orar a Deus. Não adianta, você tem que resolver. A Bíblia diz que então Abraão toma uma decisão. Sabe o que Abraão fala com Ló? Escolhe hoje ou as campinas ou a montanha de pedra ali. É claro, irmão, uma escolha. Talvez aos nossos olhos seja tudo mais belo, sim ou não, irmãos? Talvez tem escolhas que a gente faz na nossa vida que a gente acha que está uma maravilha. A gente não percebe que talvez aquela escolha vai trazer um prejuízo para nós amanhã. E a Bíblia diz que então Ló escolheu as campinas. Eu não sei o que está passando pela sua mente hoje. Talvez: pastor, eu quero aproveitar mais, eu sou jovem, eu quero aproveitar mais o mundo, eu quero aproveitar mais a vida. Eu quero... Irmão, há escolhas que pagamos por ela, não adianta. Ou pagamos agora ou mais tarde. E a Bíblia diz que Ló então poderia ter pacificado a batalha, a guerra ali dos pastores dele. Mas ele preferiu olhar e disse: não, eu vou para as campinas, que é mais verde, tem mais trato, é plano, está certinho lá, é uma bênção, vou para lá. E você, Abraão, vai para as pedras. Eu quero dizer para você que mesmo que a sua família hoje esteja enfrentando as pedras, Deus é fiel para abençoar você lá nas pedras. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus derramou uma bênção sobrenatural na vida de Abraão lá nas pedras. As decisões têm que ser tomadas na sua vida.
É isso que Deus quer que você faça. Você tenha a inteligência para tomar a coisa que você tem que resolver. Não adianta empurrar com a barriga para depois da manhã. Escuta aqui uma coisa muito tremenda. Naquele momento, Abraão separa de Ló. Doeu o coração de Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque ele amava o seu sobrinho, porque eles eram amigos. Era algo muito ali, uma ligação muito grande entre os dois, mas agora estavam separados. E a Bíblia diz para nós que quando Abraão estava lá no monte, lá nas pedras, levando seus animais, e Ló foi, e Ló chega até Sodoma e Gomorra, porque aquilo que era lindo para Ló se tornou uma pedra de tropeço para ele. Mesmo Ló sendo pessoa de Deus, não vou dizer que Ló foi pessoa do diabo, porque ele não foi, irmão, ele foi pessoa de Deus, mas no coração de Ló, irmão, Ló estava caminhando para o precipício. Ló não percebeu que ele estava indo para o precipício. Abraão agora volta para Deus. Abraão agora está com Deus novamente. Mas, irmão, algo acontece na vida de Abraão profundo e tremendo. A ansiedade. Quem aqui é ansioso? Levanta sua mão assim, quem é ansioso? Epa. Vamos orar para essa ansiedade sair hoje. A ansiedade, ela é terrível. A ansiedade, você vive o amanhã como se fosse o agora. Você dá a resposta para aquilo que você nem sabe se vai acontecer. Sim ou não? A pessoa está lá imaginando um montão de coisas, não sabe nem o que vai haver, né? A ansiedade, ela transborda o nosso coração a fazer coisas erradas. Aconteceu isso na vida de Abraão, o homem da fé, o homem que tinha uma promessa. E a promessa de Abraão era o que, irmãos? Que ele seria abençoado, e os filhos deles reinariam o que? Sobre a terra. Seria como a estrela do céu, como a areia da praia, os seus filhos. Mas olha, escuta só o que está acontecendo aqui agora. Abraão, ansioso, ele pega um outro caminho. Quando ele pegou esse outro caminho, meu irmão, ele perdeu a ligação com Deus. Nesse mundo a gente pode perder tudo, irmão. Nós podemos perder casa, carro, podemos perder tudo, de menos perder o contato com Deus. A ansiedade de Abraão deu o que ele queria. E o que Abraão queria? Um filho, sim ou não, irmãos? A ansiedade dele deu um filho ele, chamado Ismael, mas cortou a ligação dele com Deus. E Abraão ficou sem ver Deus por um bom tempo, sem conversar com Deus. Aquele cara que conversava com Deus, agora ele já não fala mais com Deus. Abraão está ali angustiado, triste, porque é assim que acontece comigo e contigo, irmão. Porque Jesus falou bem claro: lança a tua ansiedade ao Senhor. Lança a tua ansiedade. Às vezes nós tomamos decisões dentro da ansiedade que corta até a nossa comunicação com Deus. E depois que nós perdemos essa comunicação com Deus, nós sentimos vazio e sentimos só. Sim ou não, irmãos? E a Bíblia diz que Abraão teve esse corte. A família de Abraão agora já não tinha mais, porque na casa de Abraão, quem que era a coluna na casa de Abraão? Era o próprio Abraão. Sim ou não, irmãos? Sara era uma mulher cheia da glória de Deus? Não. Tanto que quando ela vai receber a promessa, ela ri. E por ela ter rido, o que o anjo falou para ela? Teu filho será chamado Isaac. O que significa Isaac? Sorriso, ri. O nome Isaac significa rir. Olha só a coisa mais tremenda, olha a coisa mais terrível. Ela não tinha aquela fé como Abraão tinha, ela não creu como Abraão creu. E às vezes é assim que acontece na sua casa. Talvez você está dizendo: pastor, eu não dou conta, não, eu não vou. Irmão, você é o pilar da sua casa, você precisa crer, aleluias. E não permitir que a ansiedade tome conta do seu coração. Não permitir que a ansiedade seja aquele turbilhão dentro de você para tomar decisões erradas.
Porque às vezes a mãe tão nervosa diz: esse menino joga uma maldição na criança, e ela nem percebeu que ela jogou uma maldição, porque ela estava ali toda ansiosa, toda nervosa. Você já viu quando você está tão nervoso que você olha para a sua família: eu não queria essa família. Você delibera uma maldição para sua casa, sim ou não, meu irmão? Você começa a deliberar maldições para sua casa. Todos têm problema, viver a dois ou viver a mais de dois dentro da sua própria casa tem zebra, porque não há, como eu disse, Ló teve toda a chance de ter uma família tão perfeitinha, porque todo mundo tinha morrido, o pecado não existia, mas a Bíblia vai falar para nós que havia o quê? Dentro daquela família problemas, porque há dificuldade dentro da casa. Mas aí nós estamos vivendo num mundo ansioso, e um mundo onde que eles querem resolver a ansiedade hoje, agora, nesse momento. E aí que está um grande problema, irmão, que muitas das vezes a decisão que tomamos é uma decisão que não condiz com a do Senhor, e nós perdemos a batalha, nós perdemos a guerra. Você é a coluna da sua casa, e Abraão era a coluna da sua casa, e Abraão passa agora um tempo sem Deus falar com ele. E sabe o que Abraão começa a fazer, irmão? Abraão começa a buscar Deus. Segundo os historiadores, que Abraão começa a chorar, porque ele viu que a família dele precisava de Deus. E um dia Deus aparece de novo com Abraão. Aleluia. É assim que Deus quer fazer isso contigo nessa noite. Se você parou de orar, hoje é o dia de você orar. Se você parou de buscar Deus, hoje é o dia de você buscar. Se você falou: não aguento mais, eu quero abandonar, hoje é o dia de você se fortalecer. Hoje é o dia de você se levantar, porque Deus tem promessa para sua casa, tem promessa para sua família. Ainda haverá mudança lá, aleluias. Ainda haverá mudança. E escuta aqui algo tremendo, e Deus começa então a falar com Abraão novamente. E Abraão então agora busca o Senhor, e Deus vai falar para ele: Abraão, chegou o tempo da promessa, porque Abraão entendeu que sem Deus nada somos. Amém, irmãos? Capítulo 15 de João, Jesus falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Olha para o seu irmão do seu lado aí, diga para ele: sem Jesus nada podemos fazer. Não adianta, meu irmão, não adianta você querer fazer, não adianta você querer fazer. Você vai fazer, você vai ser derrotado. Você vai fazer, você vai ser fracassado. Não adianta. E escuta aqui algo muito profundo, muito tremendo aqui para você aqui hoje. A Bíblia diz para nós que agora Abraão entregou a vida dele. Qual era o sonho de Abraão, irmão? Ter um? A Bíblia diz que Deus então dá um filho para ele. E a Bíblia vai falar para nós que a família de Abraão agora tem um filho. Porque naquele tempo, hoje é fácil, irmão, da mulher escolher não ter filho. Eu sei que tem algumas irmãs que talvez enfrentem esse problema da esterilidade, que não pode ter filho, então ela fica ali sofrendo. Eu sei e conheço, né? Muitas pessoas assim, né? Também conheço muitas mães também que podem ter filho, que amaldiçoam seus filhos deliberadamente, tranquilamente, sem temor, sem nada, né? Mas agora Abraão está recebendo uma promessa. Ele está recebendo agora a cumprimento dessa promessa, que é Isaac. Eu fico observando Isaac crescendo, Abraão olhando Isaac, e de repente, meu querido, Deus fala com Abraão assim, parece que tem uma pegadinha: eu quero algo de você, eu quero o seu Isaac. Você já parou para pensar nisso? A ansiedade de Abraão levou ele o que? A pular na frente e fazer algo que depois pagou um preço muito caro. E o preço que ele pagou foi o que, irmão? Desligamento dele com Deus. Deus não falava mais com ele. E agora, quando ele quebrando seu coração, que ele busca a Deus, que ele clama a Deus, Deus vai falar para ele assim: eu quero o seu Isaac. E escuta aqui algo tremendo para você aqui nessa noite. Deus sempre vai te pedir algo, amém, irmãos? Deus sempre vai te pedir algo. Deus sempre vai te pedir algo. O que estava acontecendo com Abraão, que Deus queria falar para Abraão assim: Abraão, eu conheço você, você me ama muito mais do que tudo isso que você está querendo aí, aleluias. Deus não queria matar Isaac hora nenhuma, irmão.
Mas Deus queria mostrar, Leandro, para Abraão, que Abraão amava a Deus sobre todas as coisas, que o coração de Abraão estava em Deus. O que estava iludindo ele nesse mundo não era capaz de apagar o que ele sentia por Deus. E Abraão amava Deus, e Abraão creu em Deus, ele confiava em Deus. Talvez eu e você neste mundo também tenha andado de um lado para o outro sem perceber isso, que amamos e amamos e amamos a Deus. A Bíblia diz que então o que aconteceu? Que Abraão subiu lá no monte, ele pegou a faca, e quando ele foi para sacrificar o seu filho, Deus falou assim: eu sei, Abraão. Quer dizer, o autor escrevendo, ele diz que Deus falou: eu sei agora que tu me amas. Mas eu tenho certeza, né, que o autor escreveu sentindo um sentimento humano. Mas tenho certeza que Deus olhou para Abraão e falou: eu sei, agora você sabe que você me ama. Lembra de Jesus, irmão? Quando ele disse para Pedro: tu me amas? O que Pedro falou? Eu te amo. E ele perguntou de novo: tu me amas? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Nessa noite Jesus também quer abençoar e fazer você uma bênção para todas as famílias dessa terra, meus irmãos. Deus quer te tornar uma bênção para todas as famílias dessa terra. Deus quer te tornar uma bênção para todas as famílias dessa terra. Do mesmo modo que Deus chamou Abraão, Deus também me chama, Deus te chama, meus irmãos. E hoje nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos naquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele está aqui, e nós sabemos que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Talvez seu coração está machucado. Talvez você está ferido por tanta coisa. Hoje é o dia de você pedir ao Senhor para te curar. Hoje é dia para você falar com Deus: Senhor, eu quero aquele alívio. Aquele alívio. Eu preciso daquele alívio. Eu preciso daquele alívio. Quero pedir ao irmão Pedro, vai colocar um hino ali, só para a gente poder meditar. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você coloque a mão no seu coração e você possa falar com Deus agora. Você pode falar com o Espírito Santo agora. Você pode falar com o Espírito Santo. O meu combustível Fala com Deus. para continuar. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Jesus é a calmaria. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. O aconchego dos meus dias. Deixa o Espírito Santo tocar em você. O meu alicerce Aleluias. para não desistir. Hoje é o dia de você voltar Não para tá Jesus. sendo fácil, Hoje é o dia de você se entregar a sua vida para o Senhor Jesus. mas eu tenho que seguir. Aleluias. Aumente mais um pouco, Pedro. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Deixa o Senhor te tocar aqui, meu irmão. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Deus nunca pra desiste de onde eu você. irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, aleluias. Oh, aleluias.
Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Oh, aleluias. És Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida a Jesus agora. Vem aqui comigo pra eu continuar. Entrega a sua vida ao Senhor, Jesus. Volte à casa do Pai. Entregue-se. Entregue ao Senhor. Que eu tenho a avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Deus. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Oh, aleluias. És o